As redes sociais podem ser uma ferramenta maravilhosa. Ela nos permite aprender sobre assuntos do mundo, adquirir habilidades específicas e até abrir um novo mundo de carreiras. Mas, como tudo, também tem seus lados ruins. Bullying online, perseguição e assédio são todos problemas comuns hoje em dia. Quanto a capturar criminosos, pode ser uma adição útil ao arsenal de truques de um investigador. Também pode oferecer um vislumbre perturbador da mente de um agressor violento. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 3 postagens inquietantes em redes sociais ligadas a assassinos frios e calculistas. O assassinato de Melinda Vassili. Desde o início, o relacionamento de Melinda Vassili, de 22 anos, com Aga Hassan, de 24 anos, era problemático. O casal terminou entre janeiro e fevereiro de 2017, mas reatou no Dia dos Namorados. Meses depois, em 3 de abril, Melinda terminou com Aga de novo, desta vez por mensagem de texto. Ela disse que o relacionamento mudou desde que reataram e que não estava mais feliz, afirmando: "Nós dois sabemos que não era para ser." Assustadoramente, em vez de entender a ex-namorada, Aga foi até a casa dela em Kitchener, Ontário, Canadá, e entrou no apartamento sem convite. Melinda fugiu do prédio em seguida, enquanto Aga se envolveu em uma briga com outros 2 homens. Ele foi acusado de invasão de domicílio e 2 agressões. Nas semanas seguintes, ele enviou uma enxurrada de mensagens para Melinda, mais de 60 mensagens que ficaram sem resposta. Então, no dia 27 de abril, Melinda concordou em se encontrar com Aga para lhe dar algum encerramento. Eles conversaram no apartamento dela e mais tarde ela o acompanhou até o carro. Ao voltar para dentro, Aga supostamente a seguiu. Dentro do apartamento, ele a esfaqueou 47 vezes. 27 dos ferimentos foram infligidos no pescoço dela. Câmeras de segurança registraram ele fugindo depois. As colegas de quarto dela a encontraram morta em uma poça de sangue mais tarde naquela manhã, em 28 de abril de 2017. Aga, natural de Hamilton, Ontário, foi finalmente condenado por homicídio em 2º grau em maio de 2023. Apesar da condenação, o caso segue cercado de mistério e contradições. A equipe de defesa dele argumentou que ele entrou em uma briga com a ex-namorada, depois de admitir que a traiu. Ela pegou uma faca e cortou a mão e o pulso dele. Aga então decidiu pegar uma faca também. Ele disse que esfaqueou Melinda 2 vezes antes de desmaiar. A promotoria, por sua vez, alegou que ele matou sua ex-namorada intencionalmente porque ela se recusou a reatar o relacionamento após o término, que aconteceu apenas algumas semanas antes do assassinato. Eles também notaram que 2 facas foram usadas no ataque, uma serrilhada e outra não, e alegaram que os cortes nas mãos de Aga poderiam ter ocorrido quando a faca escorregou durante o ataque, o que é comum em crimes com faca. No Canadá, o assassinato de Melinda ganhou grande atenção da mídia, não especificamente por causa do crime, mas devido ao comportamento de Aga nas semanas seguintes. Após matar Melinda a facadas, ele fugiu para os Estados Unidos e enviou uma mensagem dizendo estar feliz por tê-la visto e aliviado por resolverem as coisas. Tudo isso, apesar de tê-la assassinado apenas algumas horas antes. Além disso, ele fez postagens estranhas e assustadoras nas redes sociais. Ele mandou mensagem para a mãe de Melinda por um perfil no Facebook, dizendo que era parcialmente culpa dela pela morte da filha, e acrescentou: "Ah, bem, você tem outras filhas." A postagem mais estranha surgiu no Reddit em 1º de maio de 2017, intitulada "Procurado por Kitchener, meu lado", publicada por
Red as Blue 101. A postagem nunca foi ligada à Aga, mas autoridades acreditam que provavelmente foi feita pelo assassino. A postagem detalhada contou a história do ponto de vista dele sobre o que aconteceu nos momentos que antecederam o assassinato de Melinda. Ele afirmou que eles se abraçaram, se beijaram e conversaram sobre tudo depois de fazerem as pazes, mas que, antes de ele ir embora, ela perguntou se ele tinha se relacionado com outras mulheres durante o tempo em que estavam separados. Ele afirmou que sim, o que teria feito Melinda entrar em fúria e pegar uma faca, levando-o a se defender e esfaquear a jovem de 22 anos. Ele escreveu: "O fato é que ninguém está mais destruído do que eu. Ela era mais do que uma namorada, uma futura noiva. Ela significava tudo para mim. Aquela noite foi trágica." A postagem foi removida e o usuário suspenso. Em junho de 2017, enquanto Aga ainda fugia da polícia, 3 postagens surgiram em um Instagram que se acredita ter sido dele. Um vídeo foi postado sem áudio. Uma foto dele com Melinda foi postada, seguida de outro vídeo. Não se sabe o conteúdo do vídeo, mas a maioria diz que Aga não aparecia nas imagens. No mês seguinte, ele postou mais 2 fotos. A legenda dizia: "Estou voltando para casa. É hora de encerrar o caminho sombrio e dar às pessoas o encerramento que merecem." Aga foi preso em 11 de julho de 2017 por agentes do serviço secreto. Ele foi preso durante uma investigação de falsificação após descobrirem que fazia pedidos de moeda falsa na Dark Web. Ele estava com $600 em notas falsificadas no momento. As acusações nos Estados Unidos da América não avançaram por causa do homicídio pendente no Canadá. Ele foi extraditado para o Canadá e julgado pelo assassinato de Melinda. A equipe de Aga, inicialmente, tentou argumentar por homicídio culposo, mas a promotoria rejeitou sua proposta. Sua condenação por homicídio em segundo grau resulta em prisão perpétua, sem condicional por 10 a 25 anos, e o juiz determinou que ele só poderá pedir liberdade condicional em 2033. O assassinato de Brittany Gargal. Brittany Gargal, de 18 anos, era vista como animada e hiperativa. Quando desapareceu, ela estava há semanas de se formar no ensino médio e entrar no mundo real. Embora seu pai fosse ausente e sua mãe lutasse contra o vício, Brittany construiu uma ótima relação com sua avó, que a criou, e apesar do começo difícil na vida, parecia estar indo bem. No dia 23 de março de 2015, Brittany passou a noite em Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, festejando com sua amiga Cheyenne. As duas se conheciam desde os 14 anos e construíram uma relação forte depois de descobrirem que a outra entendia sua situação. Cheyenne também teve uma infância difícil. Ela foi criada no sistema de adoção e sofreu abuso sexual quando era criança. A Tasha Story, amiga delas, viu as duas garotas naquela noite antes de saírem. Elas passaram lá e Brittany pediu dinheiro emprestado para colocar gasolina no carro. Story lembrou, e então eu disse para ela tomar cuidado. "Se você precisar de mim, me liga que eu vou te buscar ou qualquer coisa." Ela me abraçou e essa foi nossa última interação. Às 00h02 do dia seguinte, Brittany e Cheyenne postaram uma selfie juntas no Facebook após se arrumarem para sair. Foi a última vez que Brittany foi vista. Ela nunca voltou para casa naquela noite. Às 6h02, a polícia de Saskatoon foi enviada para uma área remota perto da cidade, onde um motorista viu um corpo descartado próximo ao aterro sanitário. A vítima já estava morta, fria ao toque e não pôde ser reanimada. Ela estava descalça e tinha marcas no pescoço indicando crime. No local do crime, investigadores coletaram evidências como uma jaqueta de couro, um relógio feminino e um cinto. A mulher não tinha identificação com ela, então as autoridades divulgaram
descrições de suas tatuagens distintas na esperança de que alguém a reconhecesse. A Tasha assistiu à reportagem sobre os restos mortais no noticiário e reconheceu as tatuagens na hora. Eu literalmente desabei no meu sofá e comecei a chorar porque pensei, não é possível. Ela esteve aqui há 9 horas. Com uma dica da Tasha, os detetives identificaram o corpo como o de Brittany. Começaram a vasculhar sua presença online para tentar descobrir quem poderia querer prejudicar a jovem de 18 anos e rastrear seus últimos movimentos. Lá, eles viram uma nova mensagem no Facebook dela, de Cheyenne. Onde você está? Não tive notícias suas. Espero que você tenha chegado em casa em segurança. Os investigadores logo entraram em contato com Cheyenne e visitaram sua casa, onde ela explicou que as duas tinham ido de bar em bar pela cidade. Às 4 da manhã, elas foram a uma festa em uma casa, onde Brittany começou a conversar com um homem que elas tinham acabado de conhecer. Cheyenne não sabia o nome dele e o descreveu como um homem de cerca de 30 anos. As duas garotas se separaram. Cheyenne disse que foi deixada em uma casa de repouso onde seu tio morava, e ele pôde confirmar que viu sua sobrinha em algum momento depois das 4 da manhã. Foi feito um exame post-mortem em Brittany que mostrou que ela morreu estrangulada com um cinto preto trançado encontrado perto do corpo. A polícia ficou satisfeita com a declaração de Cheyenne até validar sua história nas câmeras de segurança. Ela afirmou que ela e Brittany tinham visitado o Colonial Pub and Grill no final da noite, mas elas não puderam ser vistas nas imagens das câmeras de segurança dentro ou ao redor do estabelecimento. Da mesma forma, não havia imagens de Cheyenne visitando o local onde seu tio morava, apesar do fato de que ele confirmou que ela o visitou naquela noite. As autoridades depois entrevistaram o tio de Cheyenne, que admitiu ter mentido a pedido dela. Ele então contou a versão dela dos acontecimentos, dizendo que ela e Brittany voltaram para um quarto de motel com 2 homens, onde usaram drogas e consumiram mais álcool. Uma discussão então começou por causa da cocaína, e Cheyenne foi ao banheiro. Ao voltar, Brittany estava morta na cama. Um dos homens ameaçou matar Cheyenne se ela não ajudasse a esconder o corpo. A polícia não acreditou nessa versão dos fatos e não encontrou nenhuma evidência para verificar essa história. Como resultado, Cheyenne logo se tornou a principal suspeita deles. Eles a reentrevistaram em maio de 2015, poucas semanas após o assassinato, mas ela não mostrou interesse em falar com as autoridades. Foi a tia de Cheyenne quem conseguiu lançar alguma luz sobre a noite do assassinato. Ela entrou em contato com a família de Brittany, afirmando que, na noite em que as duas garotas saíram, sua sobrinha voltou para casa em estado de pânico. Ela estava bêbada, chorando, e disse que estrangulou a amiga. Cheyenne continuava negando saber do assassinato. Ela postou na página do Facebook de Brittany: "Sinto tanto a sua falta, você veio me visitar no meu sonho na noite passada. Sinto tanto a sua falta. Você era jovem demais para partir. Descanse em paz, meu anjo." Mas os investigadores ainda não conseguiram incriminar Cheyenne com provas. As autoridades resolveram revisar a página do Facebook de Brittany e redescobriram a selfie dela com Cheyenne antes de saírem naquela noite. No canto inferior esquerdo da foto, era possível ver um cinto grosso e trançado que Cheyenne havia prendido na cintura. Era a arma do crime. DNA desconhecido, assim como o de Brittany, foi achado no cinto próximo à cena do crime. Os investigadores compararam a amostra desconhecida com a de Cheyenne e descobriram que era compatível. Amigos disseram ter ficado chocados ao descobrir quem era o assassino de Brittany. Cheyenne foi confrontada pela polícia novamente. Desta vez, ela revelou o que aconteceu. Nas primeiras horas de 24 de março de 2015, ela e Brittany foram a uma festa, usaram drogas e álcool e ficaram muito alteradas. Cheyenne lembrou que sua última memória daquela noite foi por volta das 4h30, quando haviam acabado de passar por um McDonald's. As duas tiveram uma discussão por volta desse horário, mas
Cheyenne afirmou que não conseguia se lembrar sobre o que era. Ela contou às autoridades que desmaiou sem saber o que aconteceu nas horas seguintes e incapaz de se lembrar de realmente ter matado Brittany. No entanto, ela disse que sentiu que algo ruim havia acontecido ao recobrar a consciência. Os investigadores, posteriormente, registraram sua frustração pelo fato de que, durante todo esse tempo, Cheyenne não apresentou nenhum motivo para o crime. Ninguém sabe por que Cheyenne matou sua melhor amiga. Com base nas evidências, a promotoria reduziu a acusação contra Cheyenne de homicídio em segundo grau para homicídio culposo e ela se declarou culpada. Ela recebeu 7 anos de prisão. Em uma declaração através de seu advogado, Cheyenne afirmou: "Eu nunca vou me perdoar. Nada que eu diga ou faça vai trazê-la de volta. Estou muito arrependida e isso não deveria ter acontecido." Cheyenne recebeu liberdade condicional em 2024, mas ela foi revogada após sua acusação de envolvimento em uma perseguição de carro roubado no mesmo ano. O assassinato de Skylar Neese. Skylar Neese, de 16 anos, foi vista pela última vez às 0h30 de 6 de julho de 2012, deixando discretamente sua casa em Star City, West Virginia, e entrando em um sedã claro, cujo motorista não pôde ser identificado pelas câmeras de segurança. Skylar não voltou, e seus pais registraram seu desaparecimento na manhã seguinte, ao perceberem que ela sumiu. Porém, as autoridades impediram, pois acreditavam que a jovem de 16 anos fugiu, apesar de ter deixado carregador, lentes e solução para trás. Ela havia deixado a janela aberta, indicando que planejava voltar. Após seu desaparecimento ser descoberto, a polícia recebeu denúncia de que ela foi vista na Carolina do Norte, mas a investigação mostrou que não era Skylar e não tinha relação com o caso. A família Neese começou a distribuir panfletos e ajudou nas buscas pela filha, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. Eventualmente, a polícia identificou o veículo nas imagens de vigilância como pertencente a Sheila Eddy, de 16 anos, que era amiga de Skylar desde os 8 anos de idade. Eddy disse aos investigadores que buscou Skylar e a deixou em casa 1 hora depois, afirmando não saber o que ocorreu com ela depois disso. Durante meses, a família de Skylar esperou por notícias. Ela não viria por longos e agonizantes 6 meses. Em dezembro de 2012, a mãe de Rachel Schoff, amiga de Eddy e Skylar, acionou os serviços de emergência, relatando que sua filha, de 16 anos, estava tendo um colapso mental. Ao fundo, dava para ouvir Schoff gritando. Ela acabou sendo levada para uma clínica psiquiátrica, onde ficou por 5 dias. Após sua liberação, ela exigiu ser levada ao escritório de um advogado, onde confessou o assassinato de Skylar, alegando que Eddy também havia participado do crime, com o motivo sendo que eles não gostavam mais dela e não queriam mais ser amigos dela. Schoff levou os investigadores ao corpo de Skylar após confessar. A jovem de 16 anos foi deixada em Wayne Township, condado de Greene, Pensilvânia, a menos de 30 milhas de casa. Os restos mortais foram encontrados em 16 de janeiro de 2013 e a identificação foi anunciada 8 semanas depois, em março. Ela havia sido esfaqueada mais de 50 vezes. Segundo a transcrição do tribunal, Schoff e Eddy buscaram Skylar na noite em que ela sumiu. No porta-malas, sem Skylar saber, havia vários itens para ajudar no plano delas. Troca de roupas, panos de limpeza, água sanitária, lenços umedecidos e pá. Após buscar Skylar, o trio foi até Brave, na Pensilvânia, parando em uma área familiar onde costumavam passar o tempo e fumar maconha. Enquanto se acomodavam sob o céu noturno, Schoff e Eddy contaram a Skylar que esqueceram o isqueiro no carro. Skylar se ofereceu para pegar, e ao virar de costas, as duas garotas contaram até 3 e avançaram contra ela com facas escondidas sob os braços. Skylar tentou fugir, mas Schoff a derrubou e continuou esfaqueando-a. No caos,
Skylar pegou a faca de Schofield e a esfaqueou acima do tornozelo. A adolescente disse aos investigadores que já havia parado de atacar naquele momento, tendo ficado um pouco incapacitada pelo ferimento no tornozelo, mas Ed continuou esfaqueando Skylar até que houvesse total silêncio. Ao confirmarem a morte dela, tentaram cavar uma cova, mas o solo duro e cheio de pedras impediu. Por isso, cobriram o corpo de Skylar com galhos, terra e folhas. Antes de sair, Schofield e Ed trocaram de roupa, se limparam e limparam o carro com lenços umedecidos. A família de Skylar notou que, de forma arrepiante, Schofield e Ed ajudaram nas buscas por ela. Vale ressaltar que Ed nunca confessou o assassinato. Ela foi pega depois que as autoridades revistaram sua casa e encontraram o sangue de Skylar no porta-malas do carro dela. Schofield admitiu homicídio em segundo grau. Ela foi condenada a 30 anos e pode pedir liberdade condicional em 10. Das duas garotas, Schofield parece ser a mais arrependida, tendo expressado remorso e tristeza por suas ações no tribunal. Ela expressou essas emoções várias vezes durante as audiências de liberdade condicional em 2023 e 2024. Em 2023, ela revelou que o motivo do assassinato não era a vontade de não serem mais amigas de Skylar. Em vez disso, isso surgiu do fato de que tanto Schofield quanto Ed estavam em um relacionamento romântico, o que estava causando atrito entre elas e Skylar, e elas estavam preocupadas que Skylar revelasse o segredo delas. Notavelmente, nos dias que antecederam seu assassinato, Skylar tuitou sobre sua frustração com as amigas, escrevendo: "Realmente não precisa de muito para me irritar, e cansada de ficar em casa pra caramba. Valeu, amigas. Adoro sair com todas vocês também." Um dia antes de morrer, ela escreveu: "É por atitudes assim que nunca confiei totalmente em você." O último tweet dela, postado horas antes de sair escondida do quarto, dizia: "Tudo o que eu faço é ter esperança." Houve algumas especulações ao longo dos anos de que havia mais na motivação da garota para o assassinato do que elas haviam dito, mas só em 2023 é que a verdade finalmente veio à tona. Curiosamente, Skylar escreveu em seu diário, no outono de 2011, que, enquanto dormia na casa de Schofield com Ed, Schofield e Ed fizeram sexo. Como o trio bebeu a noite toda, Skylar evitou sair do quarto por medo da mãe rigorosa de Schofield. Schofield disse que ela e Ed choraram e vomitaram após matar sua melhor amiga, mas Ed parece bem menos arrependida pelo crime. Ela se declarou inocente de várias acusações em 2013, como sequestro, homicídio em primeiro grau e conspiração, mas ao saber de novas acusações na Pensilvânia, declarou-se culpada de homicídio em primeiro grau e foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, sendo sentenciada como adulta. Além da aparente falta de tristeza de Ed pelo assassinato da amiga, havia seus vários tweets após o sumiço de Skylar. O primeiro tweet dela, em 7 de julho de 2012, foi uma mensagem de feliz aniversário para uma amiga. Nos meses seguintes, ela postou pensamentos adolescentes, reclamando de dever de casa, comentando programas de televisão e dizendo que não gostava da escola. Em um momento, ela demonstrou apreço por Schofield, tuitando: "Ninguém neste mundo consegue lidar comigo e com a Rachel. Se você acha que consegue, está enganado." Mesmo depois que Schofield confessou, Ed continuou agindo normalmente. Ao encontrarem o corpo de Skylar, ela escreveu: "Descanse em paz, Skylar. Você sempre será minha melhor amiga." Ela incluiu uma montagem de fotos dela e de Skylar ao longo dos anos e acrescentou: "O pior dia de toda a minha vida." Talvez o tweet mais arrepiante e infame de todos, porém, tenha sido um que Ed postou em 30 de março de 2013, que dizia: "Nós realmente fomos em 3. Schofield disse aos investigadores que as garotas planejaram o ataque na aula de ciências. Outros alunos ouviram o plano, mas ninguém acreditou que elas realmente fariam mal a alguém. Por isso, nunca foi relatado a professores ou autoridades. Schofield
disse que sempre planejaram contar até 3 antes de esfaquear Skylar na floresta. Shoaf e Ed cumprem pena no Centro Correcional Lakin, Virgínia Ocidental. Shoaf deve ser solta em 2028. No mesmo ano, Ed poderá ter liberdade condicional pela primeira vez. E aí estão os fatos. Comente aqui embaixo suas opiniões e reações. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.